está procurando uma aula de uma toalhinha kit higiene que seja fácil e que tenha dentro um acabamento com forro e toda embutida, essa é a aula que você precisa assistir. Eu sou a Thaís Dias, professora de costura criativa, e sempre estou trazendo aqui peças bem fáceis, principalmente para quem é iniciante na costura criativa. Todos os materiais que a gente vai utilizar nessa aula eu vou deixar aqui na descrição, mas a medida dessa vez eu não vou deixar, porque eu vou ensinar para você a fazer a partir aí da toalhinha que você tem. E essa aqui é uma peça que a gente gasta pouquíssimo materiais, vocês vão ver, e dá para fazer às vezes com retalhos que você já tem aí na sua casa. Lembrar para vocês, se você quiser fazer com os mesmos materiais e tecidos que eu vou utilizar aqui nessa aula, eu vou deixar aqui abaixo na descrição meu site, onde vocês encontram todos os materiais. Então, vamos lá começar o nosso passo a passo de hoje? Então, vamos aos materiais que nós vamos utilizar para fazer a toalhinha. Eu tô aqui com os tecidos tricoline e a minha toalhinha. Primeira coisa que a gente vai fazer antes de cortar os tecidos, aqui eu já tenho os meus cortados, é medir a nossa toalha e a partir da medida a gente vai conseguir chegar na medida do nosso bolso. Essa aqui é uma toalhinha de lavabo. A minha toalha, ela tem a medida na etiqueta que vem aqui de 45 de altura por 30 no comprimento. Mas, de qualquer forma, é muito importante a gente medir a nossa toalha antes e conferir se tem realmente essa medida aqui no comprimento. Essa minha toalha, ela tem 31 centímetros, ou seja, passa um pouquinho. E pode ser que a sua toalha também passe um pouco. Então, é muito importante a gente sempre medir antes de cortar. E a altura, eu quero mais ou menos até aqui. Então, ela tá dando 18 centímetros. Então, a partir dessa medida, nós vamos cortar o nosso tecido para o bolso. Aqui eu vou cortar 20 de altura por 31 no comprimento. 20 porque eu adicionei 2 centímetros de costura e aqui o 31 eu vou manter o mesmo comprimento sem adicionar costura. Então vocês vão entender na hora de fazer porque eu só adicionei a costura na parte de cima. Eu cortei essa medida uma vez no tecido externo e 2 vezes no tecido de forro. Vamos precisar também de um pedaço de zíper e 4 pedacinhos de tecido para fazer o terminal. Esse meu pedacinho de tecido tem 4 por 5 e o zíper ele vai ter 27 centímetros. Vamos precisar também de um elástico, aqui o elástico roliço, o meu mede 40 centímetros, exatamente um botão. Aqui eu tô usando esse maravilhoso, super fofo de florzinha que vai dar um charme para a peça, mas pode ser qualquer botãozinho que você tenha aí. E para o nosso zíper também vamos precisar de um cursor. Então, antes de começar, nós vamos pegar o tecido externo e um dos nossos tecidos de forro para a gente dividir. Então, antes de começar, eu vou pegar um tecido externo e um forro. Então, para começar, eu vou pegar aqui o tecido externo e um dos meus cortes do forro. E em cada um deles, eu vou fazer uma marcação. E em cada um deles, nós vamos fazer uma marcação de 5 centímetros. E aí, nesses dois tecidos, nós vamos fazer uma marcação de 5 centímetros descendo da parte superior. Vamos riscar e depois eu vou cortar. E aí, nós vamos ficar com o nosso tecido de forro e o tecido externo, com uma parte maior e 2 faixas. E aí nós vamos reservar essas 2 partes de cima e eu vou ficar por enquanto só com a parte de baixo aqui do meu bolso. E vamos pegar o nosso zíper. O meu bolso, ele tem 31 centímetros. E como nós vamos fazer um zíper com terminal, a gente sempre vai se basear para o tamanho do nosso zíper com 3 a 4 centímetros menor que a largura de onde a gente vai aplicar aqui o nosso zíper. Então, eu cortei o meu com 4 centímetros a menos. Então, aqui eu tenho um zíper de 27 centímetros para depois ficar a folguinha do terminal. E aí, nós vamos montar agora o zíper de terminal. Nós vamos pegar e primeiro passar o cursor. Depois de passar o cursor, vamos pegar aqui os nossos terminais. Após passar o cursor, nós vamos pegar os terminais e aí em cada ponta nós vamos pegar um tecidinho e posicionar a estampa de frente para o zíper.
o outro tecido com a estampa nas costas do zíper, vamos prender e passar uma costura de um pé. E a mesma coisa nós vamos repetir deste lado aqui. Depois de costurar, eu vou jogar todo o tecido pro lado externo e vamos rebater aqui pespontando o zíper com meio pé de máquina. E aí, após aplicar os terminais, o nosso zíper fica assim. E aí eu vou pegar aqui novamente a parte externa do meu bolso para poder aplicar o meu zíper. Para isso, quando a gente tem um zíper com terminal, é importante a gente achar o meio do local onde a gente vai aplicar e do nosso zíper. Depois de achar então os meios, é só a gente centralizar. Só que aqui tem um detalhe, o nosso cursor, ele tem que estar aqui, ó, posicionado da esquerda para a direita. Então, eu vou virar o meu cursor e vou posicionar aqui frente com frente. Pode prender com clips ou alfinete e eu vou lá na máquina e costurar para prender aqui o meu zíper. Depois que eu passar na máquina, eu vou vir com forro e colocar estampa de frente com estampa. Como o meu forro é liso, tanto faz. Mas é importante vocês se orientarem na hora da estampa. Eu vou colocar aqui frente com frente, depois e vou costurar novamente. Quando eu tô costurando o zíper já com o cursor, aqui quando ele chega próximo, eu sempre vou abaixar a agulha, deixar ela no tecido e suspender o meu calcador e jogar o cursor para trás. Isso vai facilitar na hora de costurar e não vai acabar dando uma barriga quando passar perto aqui do carrinho do zíper. Posicionei então aqui o meu forro e eu vou virar e costurar pelo lado. Consigo ver a minha costura. Após costurar, eu vou jogar o meu tecido todo pra fora. E agora a gente vai fazer a mesma coisa na parte de cima com as nossas faixinhas. Então, eu vou achar aqui o meio, vou posicionar frente com frente e vou vir aqui também e colocar a estampa do tecido de frente com o zíper e vou na máquina e costurar. Eu vou Agora, com o nosso zíper já aplicado, nós vamos rebater a costura aqui com o pesponto. Com o nosso bolso pronto, eu vou primeiro refilar todo esse tecido que tá sobrando aqui, para depois a gente partir para a próxima etapa. Vamos pegar agora o nosso tecido de forro e aqui em um dos lados eu escrevi estampa para que você identifique qual é o lado na hora de costurar. Aqui o meu tecido é liso, então qualquer lado que eu colocar não vai fazer diferença, mas para vocês aí pode fazer se o tecido tiver algum detalhe, um poá, um riscadinho. Nós vamos pegar o nosso bolso com a parte externa virada para cima e eu vou pegar meu tecido e vou deixar o avesso de frente com a estampa e a estampa do forro virado para cima também. Nós vamos prender e eu vou aqui pelo lado do avesso e vou costurar com meio pé de máquina. Além de refilar, também vou cortar os cantinhos para que na hora que eu desvirar não ficar com excesso no tecido.
Agora a gente vai abrir o cursor do nosso zíper e desvirar todo o bolso. Quando a gente desvirar, a nossa estampa vai ficar para dentro e aí o avesso vai ficar na parte das costas e não vai aparecer depois que a gente aplicar na toalhinha. E aí agora eu vou acertar todos os cantinhos do bolso. O nosso bolsinho todo acertado, eu fui no ferro e passei para chegar as costuras no lugar. Nós vamos pegar então agora a nossa toalhinha e vocês vão ver que o bolso ele vai ficar certinho aqui em cima e ainda vai ficar aparecendo um pouquinho dessa beiradinha. Então, por isso que a gente fez ela do tamanho aqui no comprimento da nossa toalha. E antes de prender o bolso, nós vamos aplicar o nosso elástico. Eu vou achar o meio da minha toalha primeiro aqui na parte de baixo. Vou pegar o meu elástico e eu vou queimar ele antes de costurar. Nós vamos pegar a pontinha do nosso elástico, mais ou menos 1 centímetro. Eu vou posicionar no meio e deixar ela aqui pra dentro de onde começa a parte felpuda, porque eu vou costurar e eu vou deixar essa beiradinha também aparecendo depois. E aqui, no avesso, eu vou colocar a linha na cor, na bobina, na cor da minha toalha. Depois de aplicar o elástico, eu vou pegar o meu bolso e vou posicionar ele então em cima da toalha e escondendo aqui onde a gente costurou o elástico. A gente vai prender com o alfinetinho e eu vou na máquina costurar ele agora com meio pé de máquina, pespontando todo o meu bolso na toalha. Com o nosso bolso já aplicado, agora nós vamos colocar para finalizar o nosso botãozinho. Para colocar o meu botãozinho, eu vou utilizar uma agulha de mão. Aqui eu tenho uma agulha de mão. E, gente, na hora de usar a agulha de mão, muitas vezes a gente tem dificuldade de passar a linha, né? Então, por isso, eu vou utilizar aqui ó, o meu passador de linha e já vou ensinar vocês como utilizar se você ainda não conhece, não sabe como usar. O passador de linha, ele tem essa pontinha aqui e é ela que eu encaixo, passo aqui ó, no buraco da minha agulha. Depois de passar, eu vou pegar o fio da linha que nós vamos utilizar, vou até pegar aqui dessa minha bobina e vou passar dentro dessa ponta grande aqui do meu passador. E aí eu vou remover o passador e a linha vai vir junto. Depois disso, nós vamos dar um nozinho. Com a linha passada, agora é só a gente dar um nozinho aqui na ponta da nossa linha. Para isso, eu prendo ela aqui na minha agulha, dou umas 3 a 4 voltinhas, puxo ela toda e aqui está o nosso nozinho. O botão eu vou aplicar aqui embaixo na reta do meu elástico. E aqui tá o nosso botão já aplicadinho. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa aqui nos comentários, que eu quero saber se você vai fazer essa peça ou se você já fez a sua e tá voltando aqui novamente para assistir, para acompanhar a nossa aula. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para você não perder nenhuma aula nova que sai por aqui. Então, um beijo para vocês e eu te espero vocês lá na nossa próxima aula.